Olá, pessoal. Quem tem me escutado já percebeu que escolhi propositalmente um formato considerado meio antigo. E para modernizar um pouco essa ideia, vamos dizer que escolhi um estilo retrô. E aí, vamos dando seu like, se inscrevendo no canal quem ainda não se inscreveu, compartilhando para a gente ir fortalecendo e crescendo a nossa rede de comunicação, certo? Voltando à ideia do antigo, a imagem do rádio que define a própria capa do canal já compõe a ideia do retrô, certo? Então, hoje a nossa conversa, que chamamos sempre de escuta, será sobre preocupação e ansiedade. E vamos iniciar falando sobre o conceito de cada uma e como elas, em ação, atingem distintamente o nosso estado psicológico. O que quero trazer aqui hoje é uma sugestão de como podemos diminuir os efeitos já distorcidos, eu considero assim, desses sentimentos tão normais e que todos deveríamos estar preparados para conviver com eles. Vamos pensar aqui em alguns conceitos da preocupação, em primeiro lugar. A preocupação é encontrada nos dicionários como uma prevenção, uma opinião ou uma ideia antecipada. Eu, particularmente, gosto de ver a preocupação como uma atitude de preocupar a mente com algo que ainda está por vir, ou que talvez nem aconteça, nem venha. Portanto, a gente deveria minimizá-la. Portanto, vamos perceber que a palavra preocupação traz significados mais leves, vamos assim dizer, e que, portanto, deveria ser sentida e experimentada de forma distinta da ansiedade, como o termo se apresenta semanticamente. Encontramos como definição para a ansiedade que ela vem do radical ansiar e traz os seguintes sinônimos: sofrimento, aflição, angústia, tormento, desassossego e consumição. Eu gosto muito dessa palavra porque me remete fortemente à ideia de minha mãe, que usava essa palavra muito frequentemente e com muita propriedade. Só que essa consumição da minha mãe, sentida por ela, né, claro, logo logo se ia, pois era substituída por afazeres domésticos ou atividades mais prazerosas. Não era retida como hoje, que esse sentimento fica tão preso e tão pesado na mente das pessoas. Se a gente traduzir esse sentimento de ansiedade como uma emoção vivida nesses tempos modernos, o que se percebe é que a ansiedade tem chegado para nós num viés um pouco diferente da era retrô, da consumição, né? Já falada que minha mãe usava. Com a presença das redes sociais, de tão fácil acesso para muitos, o que se vê é uma exposição excessiva do eu, onde tudo acontece numa clareza e simultaneidade nunca vista. E por se tornar tão grande em proporção, chega a nós de uma forma que pesa muito e tudo muito claro, muito, como se posso dizer, como um retrato das nossas vidas, né? Todo mundo se coloca nas redes sociais do que tem feito, do que tem alcançado, das viagens que tem feito, se está tão bem sucedido no trabalho, em quer que seja, inclusive até a mesa é exposta, não é? Você coloca o que está comendo e palmas e etc e tal. E o interessante é que toda essa história pode vir retratada com muito mais glamour e encantos do que ela é na realidade, pois essas informações, às vezes, vêm mascaradas pela negação de questões internas, como insatisfações pesadas, tristezas, ainda não resolvidos. Mas como o imperativo hoje tem sido a satisfação do desejo do outro, que lhe mostra todo instante que isso ou aquilo é bom, sua vida passa a ser definida por esse desejo. Aí sim, a ansiedade se instala e pode ficar de uma forma doentia, onde a pessoa não se dá conta de aguardar que esses desejos sejam atendidos de uma forma natural ou até mesmo não serem atendidos, que é possível também. Essa frustração, na maioria das vezes, chega tão fortemente que precisa se recorrer a remédios para tamponar essa angústia e o sofrimento de não ter sido atendida a sua demanda, certo? Se podemos assim resumir o que é ansiedade nos tempos atuais, ficamos com a ideia de que ela realmente nos faz reféns do que estamos sendo expostos e muitas vezes obrigados a consumir. A gente é tão exposto a tudo que a gente se sente no desejo de estar se apropriando daquilo e fazendo parte daquele mundo. Um pouco complexo pode ser o pensamento, mas nada que a gente não possa digerir. E aqui eu vou, mesmo
sabendo que conselho só se dá a quem pede, vou usar o meu background professoral, né, sempre latente, para sugerir uma ideia que talvez fique como algo positivo para todos. Quem escutou o áudio anterior deve lembrar que falamos do foco e da atenção. E para que tenhamos sempre isso em mente, o conselho é de que vivamos o momento presente, numa construção cuidadosa, feita com sabedoria, aceitação, paciência, tolerância, usando a expertise que todos temos. Pois bem, que vivamos o presente sem ansiar pelo futuro, pois ele virá da nossa plantação diária. Que a gente não precise recorrer ao passado com algum pesar, pois dele a gente deve apenas aproveitar as boas lições aprendidas. Do passado a gente já foi graduado, pois por ele já passamos, vamos pensar assim. Agora é enfrentar o próximo nível, que é o futuro. Esse sim está por vir e que venha pleno de sabedoria, de toda a sabedoria que herdamos das nossas experiências já vividas. Fechando aqui a nossa escuta, vou trazer uma citação bíblica bastante conhecida e que talvez conclua o nosso pensamento de hoje, que é: o plantio é livre, a colheita obrigatória. Repetindo, né, para ficar gravado: o plantio é livre, a colheita obrigatória. Ok? Nos veremos na próxima semana e se gostou, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até mais!